Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículos 23 até o versículo 29. Gálatas, terceiro capítulo, versículos 23 a 29. Eu vou pedir para você ler comigo apenas o versículo 28. Eu vou lendo, quando chegar ao versículo 28, você lê comigo e depois eu leio sozinho o versículo 29. Diz assim, a partir do versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Pai, ajuda-nos a ouvirmos a Tua voz, mas aquela voz que quebra o cedro do Líbano, aquela voz que é voz como de muitas águas, a voz que acalma o mar e também acalma a tempestade, a voz que o vento se submete. Ajuda, Senhor Deus, no turbilhão das nossas emoções, nas crises dentro de nós, essa voz, a Tua voz, chegue lá e nos alcance por inteiro, ó Deus. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela claramente tem um propósito, a igreja da Galácia. E claramente ela não foi escrita apenas para aqueles cristãos, mas uma carta circular. Tinha um problema que estava sendo experimentado naqueles dias pela igreja e que estava começando a contaminar outras regiões onde a igreja cristã existia. O problema era uma divisão supostamente teológica, mas cujas raízes não era a teologia, mas era a falta de amor, ou a falta da propriedade da nova vida em Cristo Jesus. Essa divisão estava disfarçada de uma suposta doutrina. E Paulo, os primeiros 3 capítulos dessa carta, fala com muita veemência. Quando eu falo isso, irmãos, estou falando que ele usa termos fortíssimos, mas muito fortes, como por exemplo, se alguém segue outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema. É como se ele estivesse dizendo, seja condenado ao inferno, se alguém vai por outro evangelho. Termos muito fortes quando ele expressa a sua correção pública que ele fez ao apóstolo Pedro, justamente por causa desse tipo de
verme que começa a tomar a igreja e a amaldiçoá-la. Parecia ser uma questão teológica, como lhe falei. A questão que aparentemente era a questão porque os cristãos que eram de origem judaica, aqueles que tiveram a sua experiência da lei de Deus, do Antigo Testamento, e conheciam os ritos e os processos do judaísmo, aqueles que se converteram ao cristianismo, eles começaram a alegar que para ter a aliança com Deus, ou seja, para poder de fato serem filhos de Deus, para de fato comungarem numa relação especial com Deus, eles precisariam ainda seguir os ritos judaicos. Por exemplo, se alguém se convertesse, precisava da circuncisão, porque sem a circuncisão você não seria realmente um cristão, uma pessoa que tem uma relação com Deus. Mas o ponto, parece-me que o ponto onde a coisa pegava de fato, não eram só os rituais, mas era sobretudo na maneira como se olhava para os 10 mandamentos e para a lei do Velho Testamento de um modo geral. Esses cristãos que vinham do judaísmo, eles tinham aprendido antes de serem crentes a viverem uma vida legalista, uma vida onde o propósito da fé é o comportamento. Você está me ouvindo, irmão? Onde o propósito da fé é a ética e a moral. Os supostos cristãos que vinham do judaísmo, eles começaram a defender que a fé verdadeira no Deus vivo, ela era para ser uma fé comportamental. Assim como os fariseus, assim como os escribas, assim como os saduceus sustentavam na sua própria época, os quais Jesus chamou de fariseus, porque eles tinham um bom comportamento. Supostamente eles evidenciavam na ética e na moral, eles evidenciavam um relacionamento com Deus vivo. Entretanto, Jesus disse: olha, vocês são sepulcros caiados, porque por fora o comportamento de vocês é perfeito, vocês estão bem pintados, bem ornamentados, mas dentro do coração de vocês, vocês são mortos como um sepulcro, vocês são perdidos como pessoas que não conhecem a Deus. E Jesus, certa feita, lá em João capítulo 8, quando estava debatendo justamente com esses judeus que advogavam que na relação com Deus o principal era o comportamento, então eles começaram a brigar com Jesus, quando Jesus disse para eles: olha, vocês podem ser libertos dos pecados. Então eles falaram assim: por que você fala de pecado conosco, nós que somos filhos de Deus? E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Deus, vocês de fato viviam a vida de Deus. E eles dizem assim: como você diz que nós não vivemos a vida de Deus? E Jesus diz então para eles assim: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Jesus estava falando sobre conhecer Jesus, sobre conhecer o caminho de Deus, uma relação pessoal com Deus. Jesus não estava falando de programa de governo nenhum, ele estava falando sobre uma vida de comunhão e intimidade com Deus. E aqueles judeus chegaram e disseram assim: rapaz, esse cara está dizendo que a gente não é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus porque somos filhos de Abraão. E Jesus disse: olha, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Então eles rilharam os dentes, eles ficaram irados, e Jesus então complementou o seu pensamento e falou: vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês, ele foi homicida desde o princípio, e por isso vocês mataram os profetas e todos que Deus mandou antes de vocês. E tem mais, ele jamais se firmou na verdade, e quando ele fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque jamais ele providenciou ou ensinou a verdade. Eles quiseram matar Jesus por causa dessas palavras, eles chegaram a pegar em pedras. Jesus se retirou do meio deles. Os judeus acreditavam que a aliança com Deus, ela precisava ser validada
por uma ética e por uma moral. E por isso eles eram legalistas, ou seja, eles fiavam a sua vida na lei. Eles acreditavam que se eles cumprissem cabalmente a lei, e o cumprimento da lei seria uma vida de comportamento, eles acreditavam que assim eles eram salvos. Em contrapartida a isso, eles acreditavam que se alguém não conseguisse ter um comportamento condigno com a lei, esse tal estaria condenado ao inferno. Portanto, a lei, na expressão do judaísmo, não na expressão da lei em si, mas na expressão do judaísmo, ensinava que o que Deus queria na relação com o ser humano era que simplesmente o ser humano tivesse um novo comportamento, um novo modus operandi. Mas Deus nunca intentou isso. Deus nunca de fato esteve como sendo a essência, o centro do seu relacionamento com o homem, o comportamento. Era muito mais profundo do que o comportamento. Desde Gênesis, quando Deus se relaciona com Adão, Deus quer o coração, o centro da vida, onde as coisas se processam de verdade, não na fachada dos nossos estereótipos e dos nossos comportamentos, mas no interior da nossa alma. De tal maneira que Deus jamais estará satisfeito se a gente cumprimentar uma pessoa sorrindo e abraçar, mas no coração da gente a gente odeia a pessoa. Porque esse comportamento ele é falso, ele não tem essência. Esse comportamento do aperto de mão e do abraçozinho com um coração cheio de ódio é para Deus uma nojeira, com o qual Deus não tem parte nenhuma. Mas o comportamento é certo, o comportamento é bom, o comportamento é ético. Entretanto, o coração é podre, o coração é preto, o coração é morto. Como pode? Como pode Deus querer se relacionar com alguém que simplesmente tem um comportamento correto, mas eu tenho um coração ímpio? Não, Deus não se relaciona. Quando Deus intentou a sua aliança com o ser humano, era por meio da morte. A aliança não seria por meio do comportamento. Guarda isso, irmão. A aliança de Deus com o ser humano não seria validada pelo comportamento, não seria medida pelo comportamento. Nem lá em Adão, antes da queda, muito menos depois da queda. A única maneira de fato validar a aliança é dentro do coração. Por isso a aliança de Deus era tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. E a morte pela qual a aliança seria validada era justamente a morte desse coração podre, pecaminoso, idólatra. Para que Deus se aliançasse conosco, Ele precisava matar essa corrupção dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração. E para matar, Ele matou o Filho dele, que se fez pecado, não sendo pecador, nem tendo cometido pecado algum, Ele se fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E isso é de tal maneira que o que Deus limpou em nós não foi o nosso comportamento em si. O comportamento vai ser fruto depois, mas o que Deus limpou em nós foi o nosso coração. Deus nos deu uma nova vida, Deus nos deu uma nova posição dentro, não só fora. Deus colocou em nós um novo coração, criado segundo Deus, em Cristo Jesus, porque todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito.
Por isso importa que nasçamos de novo e não simplesmente tenhamos um comportamento correto. O problema é que a religião, desde sempre, seja cristã ou seja de qualquer outra natureza, a religião em si só lida com comportamento. E aparentemente, lá na região da Galácia, se bem que isso estava se espalhando para além, muito além da Galácia, parece-me que os novos cristãos que vinham do judaísmo começaram a dizer que o que precisava essencialmente, especialmente dos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e começavam a se converter, precisava simplesmente que eles tivessem uma série de comportamentos para validar a fé. Comportamentos. E a esse grupo de comportamentos, a Bíblia chama, aqui na carta aos Gálatas, o Espírito chama isso de lei. Não está falando do que Deus escreveu no Velho Testamento, mas está falando da maneira como isso foi interpretado pelos judeus sem Cristo. É isso que a Bíblia chama de lei aqui na carta aos Gálatas. A lei, portanto, aqui é um conglomerado hermenêutico, ou seja, uma série de interpretações que foram feitas a respeito da lei, obrigando aquele que supostamente tinha uma aliança com Deus a ter certos tipos e certos padrões de comportamentos. É isso que está acontecendo aqui. Então existia um grupo essa era a divisão que havia dentro da igreja. Havia um grupo de supostos supercrentes, os caras espirituais, que tinham um tipo de comportamento assim, ultra plus, mas tinha, parece-me, uma classe de pessoas incautas, de pessoas claudicantes, de pessoas assim, impuras supostamente, pessoas que eram inferiores. Então havia dois tipos de cristãos, entre aspas, dentro da igreja. Havia uns cristãos classe A e o cristão classe D. Os cristãos que tinham um comportamento, aquele negócio, e tinha uns que eram meio sem entendimento, meio sem noção, que às vezes falavam uma besteira e às vezes agiam de uma forma errada. O problema é que muitas vezes esses cristãos que falavam besteira ou agiam de forma errada era simplesmente porque eles ainda não tinham maturidade espiritual, ainda não tinham um profundo conhecimento de Jesus, conquanto Jesus já habitasse no coração deles. Mas essa forma opressiva de se viver o cristianismo, cuja lei, o comportamento é que tem que validar a fé, essa maneira opressiva estava dividindo a igreja e oprimindo muitos cristãos. E Paulo então resolve escrever a carta aos Gálatas, dizendo: olha, se vocês vão deixar o evangelho, vocês vão deixar a pureza que Cristo deu a vocês dentro de vocês, se vocês vão deixar o novo coração que Cristo deu a vocês, se vocês vão deixar a nova vida que Deus deu a vocês, para essa vida simplesmente ética, para esse relacionamento que é apenas pelo comportamento, sem haver um coração de verdade, se vocês vão pregar esse outro evangelho, eu quero que vocês vão para os quintos dos infernos. É assim. Por isso que eu falei, é forte e é duro a palavra de Paulo. Porque não pode haver, dentro da igreja não pode haver esse tipo de percepção, onde o que valida a fé é o comportamento, o que valida a fé é o novo coração, e o novo coração produzirá um comportamento condigno. Entretanto, é o coração que produzirá, e não o comportamento que produzirá o coração. Preste atenção, porque isso é por demais importante. Não é o comportamento que produz o coração, mas é o coração que produz o comportamento. Por isso, irmão, jamais uma pessoa que de fato dentro de si é ímpia, cujo coração ainda não foi renovado, jamais ela será de fato, genuinamente uma pessoa que se relaciona com Deus. Ela pode ser uma pessoa de igreja, ela pode ser membro de igreja, ela pode ser até pastor, ela pode ser oficial, ela pode ser o que for, porque ela pode enganar todo mundo, mas dentro do coração, lá na alma, ela não possui um relacionamento com Deus.
Não possui, porque a pessoa simplesmente aprendeu a se comportar direito, aprendeu a se comportar como é a expectativa social, especialmente dos crentes. E Paulo está dizendo assim: isso aqui é maldição, por isso eu condeno ao inferno quem assim viver. Junto com isso, nesses 3 primeiros capítulos, Paulo passa a dizer o que é essa nova essência. Essa nova essência é o produto de uma morte que aconteceu dentro de nós. Nós fomos crucificados com Cristo. Se você puder, diga assim: eu fui crucificado com Cristo. Você foi, irmão? Você foi? Estou perguntando isso porque isso é a essência. Seu velho homem morreu. O escravo do pecado, a natureza pecaminosa, morreu. Porque se não morreu, você não é crente. Não adianta espernear, não adianta você ser oficial de igreja, não adianta você fazer absolutamente nada no sentido religioso, porque isso não conduz a sua vida a Deus, não conduz. O que conduz a sua vida a Deus é o novo nascimento, é um novo coração. A igreja vai se acostumando com isso. Vou dar o exemplo da Europa, vou dar o exemplo dos Estados Unidos. A igreja cristã vai se acostumando com isso. E os filhos dos crentes vão se vendo crentes porque eles são criados dentro de uma cultura evangélica. Não pode beber, não pode fumar, não pode ter sexo fora do casamento. E a pessoa se acostuma com essa cultura que é boa. É um comportamento santo, é coisa muito preciosa, mas a pessoa começa a fazer isso e acha que é crente por causa disso. E não é crente por causa disso, porque só é crente quem morreu, só é crente quem teve a sua natureza podre, pecaminosa, morta, crucificada em Cristo Jesus. Se não foi crucificado com Cristo Jesus, seu velho homem, você ainda vai para o inferno. Essa é a verdade. O pior é que muitos que se acham cristãos sem ser, porque nunca morreram de novo, eles terminam muitas vezes dentro do círculo de igreja, eles terminam oprimindo outros, e ferindo outros, maculando a vida dos outros, com opressão. A segunda parte dessa epístola aos Gálatas é quando ele começa a aplicar essa realidade de um novo nascimento. Ele começa a aplicar a vida da igreja. Isso traz consequências óbvias. E o texto que lemos é justamente quando Paulo começa a aplicar o novo nascimento à realidade da igreja. Essa comunidade de santos, a comunidade de pessoas crentes. E por último, a carta de Paulo começa a aplicar isso aos relacionamentos interpessoais. Ou seja, primeira coisa que é mais do que importante é a gente saber se de fato a gente é crente. Não se a gente é membro da igreja. Não. Mas se a gente é crente. Se você morreu de fato em Cristo Jesus. Se seu velho homem que amava, adorava o pecado, ele morreu, e por isso quando você peca, você se entristece, você fala assim: miserável homem que sou, como é que eu posso ainda fazer esse tipo de conduta? Como é que eu posso ofender um irmão? Como é que eu posso, por acaso, assim, adulterar? Como é que eu posso ainda viver uma vida de vaidade, de futilidade? Como é que eu ainda posso? Porque você olha e fala assim: esse não sou mais eu não tenho prazer nenhum no pecado, às vezes eu tropeço, às vezes eu caio, mas isso é uma coisa errado e é horrível fazê-lo, porque houve um novo nascimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto então é: como isso
Ou seja, esse novo nascimento afeta a vida orgânica da igreja, afeta os relacionamentos da igreja. E por último, como é que essa vida afeta as nossas relações interpessoais? Quando eu falo relações interpessoais, quer dizer a minha relação com minha esposa, a minha relação com meus filhos, a minha relação com as pessoas da igreja, mas a minha relação também com as pessoas descrentes, a minha relação com patrões, com autoridades, como também a minha relação com os liderados que Deus colocou sobre mim. Como é que eu me relaciono com tudo isso? Eu me relaciono agora dentro de uma nova vida. Não uma nova vida comportamental, mas uma nova vida de alma. Uma nova vida de coração que me faz olhar para o outro com novos olhos. Não com os olhos que eu tinha antes, que eram os olhos arrogantes, eram os olhos da maldade, eram os olhos onde o centro da existência era eu. E portanto o portador da verdade era eu. Quem validava se o certo ou se era errado era eu. Agora que eu morri em Cristo Jesus e tenho uma nova vida gerada pelo Espírito, o centro da verdade é Cristo, e o meu amor pelo outro é por causa de Cristo, e a minha vida com o outro tem a ver com Cristo, e não a ver comigo, com os meus afetos, com as minhas percepções ou com os meus valores, tem a ver com Cristo. Por isso é possível que um cristão se relacione muito bem com um ímpio que nega a Deus, porque ele ama o ímpio por causa de Cristo, e não porque simplesmente ama o ímpio. Mas quer dizer que eu amo um ímpio por causa de Cristo? Quer dizer que eu quero, e a única coisa que eu quero com um ímpio é que ele conheça Cristo. Não que ele seja amigo que troque figurinhas comigo, mas que no processo em que ele me conhece, ele conheça de fato quem habita em mim, e que é maior do que eu e mais importante do que eu, que é Cristo. Por isso todo relacionamento que existe do cristão com quem quer que seja é um relacionamento evangelístico. Porque você se relaciona para revelar Cristo para o ímpio, mas você também se relaciona para revelar Cristo com o santo. Não pelo testemunho, mas pela nova vida. Não pelo comportamento, mas porque existe Deus habitando em você. Não porque você tem um procedimento, um testemunho, mas porque você tem agora a vida de Deus que opera e que transforma toda a sua realidade de pensamento. Você se torna humilde de coração. Não humilde comportamental do tipo, ai, eu não sei. Mas aquela pessoa que se prontifica a estar debaixo, a servir, a dar-se, a sofrer o prejuízo por amor, a se entregar por amor, a dar mais um passo, a dar mais uma carreira, a dar mais uma caminhada por amor, a servir o inimigo por amor, porque você agora é humilde de coração, foi transformado. As relações interpessoais, elas mudam por causa de Cristo e não por causa de você. Uma pessoa que não tem temperança, irascível, que diz palavrão, que diz impropério, que bate no outro, uma pessoa que fere o outro, como vai dizer que Cristo habita nela? Como? É bem provável que não. É bem provável que Cristo nunca de fato entrou nesse coração e a pessoa simplesmente é religiosa. E sendo religioso sem ter uma nova vida, a religião é falsa e essa pessoa é anátema. Ou seja, essa pessoa vai para os quintos dos infernos. Essa é a verdade. Importa-vos nascer de novo. Sendo assim, a gente chega no âmago do texto que a gente leu. Por que eu li esse texto? Porque esse texto está no meio da epístola. E ele está justamente fazendo a ponte entre o evangelho, ou seja, a mensagem da nova vida, e as minhas relações com a igreja e as minhas relações com os outros. Esse texto é o centro nevrálgico da carta. E é onde explora a verdade central do Evangelho. Ele informa do versículo 23 ao 25 essas duas mensagens. A primeira, a lei foi uma espécie de pedagogo, até que você conhecesse Cristo, até que o judeu conhecesse Cristo. E a ideia de pedagogo aqui é de um escravo que tinha tutela sobre a criança, para ensinar ela os valores da vida.
A criança estava sendo ensinada por um escravo que habitava dentro da casa. E esse escravo, ele tinha autoridade de professor, mas não de pai. E ele, como professor, tinha autoridade, porque o pai tinha dado autoridade ao professor para, por exemplo, precisa acordar nessa hora, agora você precisa comer o que é certo, agora você precisa aprender a respeitar pessoas, a respeitar limites, agora você precisa aprender matemática, agora você precisa aprender isso e aquilo outro, ou seja, o campo ético da vida. O campo ético, o campo comportamental da vida. O que Paulo está dizendo é que a lei, ela foi justamente esse professor. Enquanto a gente não tinha Cristo, enquanto a gente não tinha uma nova realidade interior, enquanto a gente não tinha um novo coração, a lei estava servindo simplesmente como uma espécie de guia, mas era um escravo. Não era uma pessoa que se relacionava com você. Não era uma pessoa que podia ser seu pai, que tinha afetos e que tinha uma relação de fato pessoal com você. É por isso, irmãos, que todo o cristianismo que está baseado apenas em comportamento, ele é um cristianismo onde as pessoas não se relacionam de verdade, onde as pessoas não conseguem se abraçar, elas não conseguem se doar, elas não conseguem viver a vida com o outro, porque é um cristianismo apenas baseado em comportamento. Segunda verdade, versículos 23 a 25, é que a lei serviu como uma garantia da herança da promessa. Era uma garantia. Ou seja, o que Deus tinha dito que chegaria, ou seja, que Cristo chegaria, ela era evidenciada justamente no protagonismo da lei. A lei anunciava como verdade que Cristo iria chegar. A lei estava dizendo: Deus se importa, Deus tem uma aliança com vocês. Mas a lei simplesmente levava e conduzia até que a pessoa conhecesse essa nova vida com Deus. Essa nova vida com Deus não é uma vida que não tem instrução, que não tem regras, mas é uma vida que flui de dentro, flui do coração. E alguém pode dizer: mas o coração é maligno, desesperadamente corrupto. É o coração do velho homem, mas o coração de Cristo, a mente de Cristo que Ele fez habitar em você, a nova criação, a nova criatura que veio e nasceu dentro de você, se você é nascido do Espírito, esse novo coração não é um coração maligno, não é um coração maldoso, não é desse coração que procede o homicídio, que procede o adultério. Esse novo coração é criado segundo Cristo, segundo Deus, é pelo Espírito que ele é guiado. E sendo assim, um coração puro, santo, por causa da obra de Cristo, que fez valer em você a morte e a ressurreição de Cristo, sendo esse novo coração, ele será o guia. E eu falo isso, não estou falando das nossas emoções, eu estou falando desse novo ser que habita em você, chamado uma nova criatura, você que foi refeito em Cristo Jesus, o novo nascimento, a fé que alcançou você. Então a gente chega nesses 3 versículos, 26, 27 e 28. E aqui é um quiasmo. Um quiasmo é uma estrutura hebraica, não grega. Mas você precisa lembrar que Paulo tem uma estrutura mental hebraica. E conquanto ele escreva em grego, ele escreve com uma mente que raciocina em hebraico. Ele usa um quiasmo. Você puder, dê uma olhada no texto, por favor, dê uma olhada no 26 até o versículo 28. Olhe, perceba como a estrutura que começa o 26 é a estrutura que termina o 28. Ele fala assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 28. Então, esse dissarte nem sequer está no original, mas é como um complemento, fala: então, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Aí veja, pois, esse porquê pode ser traduzido como pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A estrutura em grego, ela é igual.
O que Paulo está dizendo é: pois todos vós sois filhos de Deus, e depois no versículo 28, na parte final, é: pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Essas duas mensagens, elas são a mensagem que está afirmando o conteúdo da nossa salvação. E dentro, no miolo, está o centro onde essa salvação alcança você. O quiasmo, então, é essa estrutura sanduíche, onde tem uma afirmação em cima e tem a mesma afirmação embaixo, e no meio você vai encontrar exatamente o conteúdo que dá sabor. É isso que ele está falando. O que é que aconteceu? Dê uma olhada, por favor. Versículo 26. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ganhamos uma filiação. O nosso relacionamento com Deus agora não é na base do comportamento. Nossa relação com Deus agora é na base do afeto. É na base muito mais profunda do que simplesmente comportamental. Eu vou dar um exemplo disso, desculpa me contar uma história pessoal. Quando eu era criança ali, estava começando a pré-adolescência, sei lá, estava ali 9, 10 anos, tinha tarefa de casa, sempre teve tarefa de casa, lavar louça, fazer não sei o que, aquelas coisas que distribuir dentro de casa eu tinha que fazer. Lembro-me, a gente morava lá em Natal, e naquele dia a minha responsabilidade era passar cera na sala e depois passar a enceradeira, aquela que ficava rodando assim, faz aquele barulho danado, e a gente ficava assim, aquele negócio que queria pular para um lado para o outro, e ficava, e eu tinha que passar cera, tirar os móveis, passar cera e depois passar a enceradeira. Era a minha tarefa. Só que eu tinha que deixar a peladinha, e eu também tinha que deixar de estar brincando com meus amigos na rua de bicicleta, para ir fazer esse negócio. Você acha que eu estava feliz, irmão? O que é que você acha? Eu estava irado. Eu tinha protelado o que eu podia para poder não fazer esse negócio, mas chegou a hora e mamãe falou assim: é agora, vai ter que fazer. E eu fiquei abusado. E eu fui fazer. A cera era vermelha, lembro. E passava a cera com um pano, mas eu passava de joelho, tirei os móveis, passando aquela cera de joelho para lá e para cá, e me melando todo, e aquele cheiro ruim, eu fazendo, para lá e para cá, para lá e para cá, e ficou tudo lambuzado, aquele negócio. E minha irmã mais nova começou a tirar onda. Eu me arrependo muito do que eu fiz com ela. De verdade. Eu pedi perdão a ela já. Mas ela ficou tirando onda, e abusava, e não sei o quê. E eu, sai daqui. E eu brabo. E quando fico brabo, eu fico calado. Sai daqui. Comecei a passar enceradeira. Aquele negócio, vai para um lado, vai para o outro, e você fica aquele inferno. E minha irmã ainda me abusando. Rapaz, ela foi fazer uma besteira. Ela resolveu botar o pé onde eu tinha encerado. Para quê? Na hora que ela botou o pé, não tive dúvida, a enceradeira em cima do pé. Quando fez isso, a unha dela virou. O sangue melou tudo. Eu disse: é tudo vermelho. Brincadeira, eu não disse isso não. O sangue melou. Ela começou a gritar. O tempo fechou. Eu desliguei a enceradeira. Minha mãe chegou e deu uns gritos. Pôs ordem na casa. Falou que eu estava todo errado. Como é que eu fazia o serviço com abuso daquele? Como é que eu podia? Pá. Descascou. E deu um carãozinho na minha irmã. A meu ver, foi só um carãozinho. Por que você ficou aqui, minha filha? Ah, que raiva. Na hora. Foi cuidar da minha irmã, ajeitou o pé dela, tal, enfaixou, fez tudo direitinho lá. Aí mamãe chegou e falou: agora eu vou tratar da sua relação com sua irmã.
venha para cá. Eu tinha já acabado de encerar, limpado o sangue, feito tudo lá direitinho. Aí ela falou assim, você vem para cá. Aí eu fui para a cozinha. E minha irmã mais nova com o pé enfaixado na cozinha também. Agora vocês vão ficar aqui 10 minutos abraçados. Para aprender a se amar. Ai, Deus. Eu era maior, mais forte. A minha vontade era dar um abraço daqueles que quebra a pessoa no meio, sabe? Tá! Eu não podia, porque se minha irmã chorasse de novo, eu ia apanhar. Então eu fiquei aquele abraço assim, xoxo, olhando para a parede. Raiva. Mas era minha mãe. Minha mãe tentando conduzir o coração dos filhos. Tentando tratar. Se minha irmã ouvir isso, eu peço perdão de novo. Eu pedi já. Mas eu me arrependo profundamente de ter feito aquilo. Como ela também se arrepende de ter ficado me abusando lá. Mas minha mãe estava me tratando como filho. Aquela correção, depois ficar abraçado com minha irmã. Não tinha a ver com regras. Tinha a ver com afetos. Não tinha a ver necessariamente com ter que fazer, mas tinha a ver com um coração diferente, com o qual eu precisava lidar com a vida. Minha mãe estava me colocando num estreito para que eu tratasse o meu coração. Não eram regras, era o coração. O que o texto parece apresentar para nós é que a filiação tem a ver com o coração. Tem a ver com esse afeto com Deus, essa relação dentro de você com Deus. E Deus lida com você através dessa relação de pai. Não nessa relação de obrigações, mas numa relação de pai. Onde Ele trata cada situação e cada circunstância dentro de você. E se Ele tem que pôr você de castigo num canto, Ele põe isso com amor, porque você precisa. Se Ele tem que fazer alguma coisa, ou pedir para você, sei lá, encerar o chão da sua casa, quando Ele pede para você fazer isso, é por amor, é para tratar o seu coração. Por isso o comportamento do cristão é um comportamento santo, mas não um comportamento para validar a relação, para validar a aliança, mas é pelo contrário, é porque existe uma aliança dentro do coração, é porque existem afetos entranhados dentro de nós, que a gente passa a seguir a Deus, e Deus simplesmente governa sobre nós. É assim que acontece. Por isso, versículo 26 diz: sois filhos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Não sois filhos por meio do comportamento, mas por meio da fé, do que Cristo fez. Cristo abriu a oportunidade de você se relacionar de verdade com Deus. Segunda coisa, versículo 27, pois todos quantos foste batizados em Cristo, presta atenção, não foi batizado na igreja, mas batizados quer dizer, vocês tiveram uma nova vida em Cristo, todos quantos foram batizados em Cristo Jesus. Então, de Cristo, vocês agora são revestidos, ou seja, quem passou a habitar em vocês foi Jesus Cristo. Essa é a nova realidade. A realidade é que, se você morreu com Cristo Jesus na cruz, você ressuscitou com Cristo Jesus na cruz também, ou melhor, no sepulcro, você ressuscitou com Ele, você agora é nova criação. Foi revestido dessa novidade de vida. E a consequência disso, então, chega no versículo 28. Então, não pode haver, eu botei de propósito as cores, para que você veja a maneira assimétrica pela qual Paulo joga as palavras, de maneira proposital. Ele quer criar um paralelismo antagônico para que a pessoa preste mais atenção. Então ele coloca assim: judeu e grego, na perspectiva social da época.
o judeu era uma classe superior ao grego, na perspectiva social, do mundo religioso. O judeu estava lá em cima, o grego estava lá embaixo. Depois ele coloca o escravo está lá embaixo, enquanto que o liberto está lá em cima. Perceba que ele inverte a balança. E depois ele coloca nem homem, socialmente na época o homem estava lá em cima, nem mulher que está lá embaixo. O que é que Paulo fala? Paulo está dizendo, esse novo coração muda as suas percepções e as suas relações interpessoais em todos os níveis. Não é mais a sociologia, não é mais a cultura da sua época que diz para você como é que você se relaciona com as pessoas. Não é o politicamente correto, não é as percepções e as ideologias do mundo que vão conseguir traduzir para você como é que você lida com as pessoas. O que ele está dizendo é, então, se você tem essa nova vida, se Cristo está habitando em você, você não consegue mais fazer distinção nesses tipos de classes, esses tipos de grupos, essas percepções de quem é maior e de quem é menor. Você não consegue. Se Cristo veio habitar em você, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais poderoso do que ninguém. Se Cristo veio habitar em você, isso não é comunismo, isso é cristianismo. Por favor, não confunda com a filosofia, com a ideologia comunista, que nada tem a ver com o cristianismo. O cristianismo aceita que uma pessoa, por exemplo, seja patrão e outra seja um servo. Aceita. Entretanto, o patrão que é cristão, ele trata com igualdade aquele que é seu servo, conquanto existam tarefas de servos que o servo precisa fazer. É uma questão de afeto, não é uma questão de estratificação social. Não confunda, não confunda. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, pois vocês todos são em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que essa nova realidade interior de Cristo habitando dentro de você consegue ser maior do que todas as ideologias que estejam fora e todas as divisões e separações que estejam no mundo. E aqui eu quero finalizar o meu sermão. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se essa eleição está servindo de alguma coisa no mundo espiritual, para nós cristãos, é para revelar a pobreza e o fracasso da nossa identidade cristã. Eu estou extremamente triste e decepcionado conosco que somos cristãos. Porque, mais uma vez, na história desse país, a gente assumiu um messianismo e pôs a fé em candidatos. E por causa disso, quando eu falo o brasileiro, o que não é cristão, se ele assume, seja Bolsonaro ou seja Haddad, se ele assume como sendo o salvador da pátria, que eles assumam, eles não têm Cristo, eles não têm o verdadeiro Messias. Mas se eu e você assumimos a identidade de candidatos, irmãos, onde foi parar Cristo no nosso coração? Olha só a vergonha que a gente passa. A gente está quebrando relações de parentesco. A gente está ferindo pai, mãe. A gente está ferindo esposa, filho. A gente está ferindo pessoas que a gente ama por causa de uma suposta ideologia, seja lá de quem for. Seja lá que cor for, eu e você somos cristãos. O que habita dentro de nós é Cristo, e nós podemos amar, seja lá quem for, e nós podemos adotar e podemos estar submissos à autoridade de seja lá quem for que Deus institua como líder nacional. E se entrar dentro do nosso país um sistema socialista, e se entrar dentro do nosso país um sistema comunista, e se a gente tiver de perder, e se a gente tiver de padecer, irmãos, é para isso que estamos aqui. É para amar, é para servir,
é para respeitar autoridades, é para se colocar como servos de Deus Altíssimo, cujo Cristo é o Messias e o Senhor da nossa vida. Se for um fascismo, se for, sei lá, uma coisa, um arrobo de loucura, que venha destruir relações, eu e você permanecemos incólume, porque a nossa identidade está em Cristo Jesus. Eu não estou falando de projeto de governo, porque você é crente, você pode ter consciência, e você pode votar conforme a sua consciência. Analise o projeto de governo, veja qual minimamente se apresenta, por favor, mais próximo dos valores cristãos, e vote com a sua consciência. Mas se você por acaso é de Haddad, por favor, não tenha preconceito com quem é de Bolsonaro. E se você é de Bolsonaro, por favor, não tenha preconceito com quem é de Haddad. Ame. Eu não estou falando de um amor vazio, eu estou falando de um amor que serve, que abençoa. As ideologias, elas já estão na sociedade, elas não vão entrar. Elas já estão. Eu tenho dito isso aqui de púlpito. Essas ideologias não estão apenas no nosso país, no Brasil. Elas são mundial. Elas dizem respeito à globalização. Elas dizem respeito à mídia mundial. Há um processo de degeneração social, uma corrupção da moral e dos bons costumes em todo o planeta. Com isso eu não estou defendendo político nenhum, antes pelo contrário, estou defendendo uma imparcialidade. Eu estou defendendo que você tenha o seu candidato, e que você vote com consciência no seu candidato, mas que você respeite quem tiver um candidato diferente. Por mais que você diga assim, mas rapaz, não é possível, é do diabo, essa ideologia é do diabo, esse sistema é do diabo. Por mais que você veja, que você creia que assim é, irmãos, eu posso dizer para você que com certeza, enquanto Roma era um império que governava no tempo cristão, Roma era um império maligno, demoníaco, era satanista, e nem por isso os cristãos simplesmente se perverteram contra. Porque eles tinham um Messias, eles tinham um Senhor chamado Jesus Cristo. Então eles podiam se sujeitar às autoridades. Eles foram mortos por causa disso. Eles foram condenados. Eles foram queimados, decapitados. Eles sofreram torturas. Eles enfrentaram feras. Eles foram cerrados pelo meio. Mas enquanto eles faziam isso, ou enquanto era feito isso com eles, o nome de Jesus era glorificado, e a terra conhecia mais o Evangelho, e o Evangelho crescia cada dia mais, à medida que o sangue dos mártires regava a terra. E o que é que importa, irmãos, é vivermos na terra uma boa vida, ou o nome de Deus ser glorificado. E se vai ser a minha morte que vai glorificar a Deus mais do que a minha vida, que venha a minha morte. E se vai ser a perturbação e o caos que vai glorificar mais a Deus, que venha a perturbação e o caos. O que eu estou dizendo é que é uma vergonha nós chamados cristãos estarmos ferindo uns aos outros, ferindo pessoas que são amadas por nós, pessoas próximas. É uma vergonha. Você me desculpa, mas eu tenho asco disso. Eu tenho nojo dessa ceboseira. Você já viu 2 cachorros brigando? O barulho feio e a confusão, e como um morde o outro, e como um fere o outro. O nome desses cachorros brigando chama-se cachorrada. Irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. E se Cristo não é maior do que essas coisas,
Eu duvido muito que a gente seja cristão. Duvido muito. Passou há muito já. Passou há muito de simplesmente ser troca de ideias. Passou. O desprezo, a maneira vergonhosa com que a gente trata o outro. Você é de político A ou político B. Se um pastor é do político A ou político B, ele tem direito de ser. E se não machucasse a consciência de ninguém, eu diria em quem eu vou votar. Mas não digo, para que não fira consciências, por causa dessa polarização vergonhosa com a qual a gente está lidando. Eu queria chamar você a uma consciência nessa semana. Nessa semana. Chamar você a uma consciência. Peça perdão a quem você ofendeu. Peça perdão a quem você de alguma maneira maculou. Se coloque humilde. Baixe sua bola. Vote com consciência, mas esperando que Deus governe sobre a autoridade. E não que qualquer autoridade que seja consiga converter esse país num país cristão, porque esse país só será convertido ao cristianismo quando os evangélicos forem convertidos ao cristianismo. Por isso, chamo você essa semana a ser um com o seu irmão, a tratar com amor o inimigo, a abençoar quem lhe persegue, a pôr o seu coração, que é um coração em Cristo, esse coração para operar. Estou falando de regras, nem de comportamento, eu estou falando de um coração novo, um coração que ama. Vamos orar? Vou pedir para o pessoal do louvor não vir para cá não, porque eu já passei bastante da hora. Já estou atrapalhando todo mundo na escola dominical. Eu peço desculpa e perdão a todos os professores. Mas quando eu acabar aqui, a gente já vai para a nossa escola dominical. Por favor, fique de pé. Senhor Deus, a gente está pedindo ao Senhor perdão por essa vergonha que a gente tem vivido, de ferir, machucar, destruir relacionamentos, Senhor Deus. Perdão, Pai. Queria pedir perdão quando a gente está mais preocupado com o nosso bem-estar do que com a glória que há no Teu nome. Perdão, Senhor. Queria pedir perdão, Senhor Deus, quando a gente não consegue, não tem, na verdade, não tem amado uns aos outros, nem tem amado as autoridades. Perdão, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus. Ensina-nos. Se hoje o Senhor nos colocou de castigo, abraçado com quem de alguma maneira nos feriu, nos ultrajou, queria pedir, Senhor Deus, que nessa semana a gente se abrace, a gente recupere o nosso coração, a gente viva o Evangelho como ele foi dito para a gente viver, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, desse orgulho e dessa maldição de viver um cristianismo apenas no comportamento e não no coração. Te peço isso no nome de Jesus.